Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Seja muito bem-vindo ao Swimcast, amante da natação. O episódio de hoje já vai começar. Não deixe de seguir a gente no Instagram, na nossa página swim.cast e no Spotify, ou na plataforma que você usa para ouvir o podcast. Estamos com nossa campanha de apoio aberta. É só você ir em www.apoia.se/swim-cast. Lá tem todas as informações. Se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário, adoraremos escutar você. Esperamos que curtam mais esse episódio. Olá, ouvintes do Swimcast. Hoje a gente tem um grande prazer de entrevistar uma pessoa que particularmente foi uma grande ídola que eu tive durante todo o tempo que eu nadei. Eu estou muito feliz de poder entrevistar essa pessoa. Foi uma recordista brasileira, finalista de campeonato mundial, recordista sul-americana. Estou falando da Nayara Ribeiro. Nayara, super obrigada mesmo por conversar com a gente. Obrigada a vocês, né, Beatriz e Danilo, pelo convite, por essa oportunidade de estar relembrando, né, essa minha carreira, né, que foi tão gostosa de o que aconteceu. Então, é um grande prazer estar participando. Eu que agradeço, né? Legal. Vou começar te perguntando por que você começou a nadar, né? Eu achei em algum lugar que você queria ser bailarina, mas que com 8 anos você acabou chegando nas piscinas, é verdade? Eu tinha, assim, uma admiração, né, por balé, por bailarina, mas eu também gostava muito da natação, né? Desde quando eu entrei na época da escolinha, eu tinha o clube que eu nadava, né, ficava em frente ao meu prédio, e aí eu sempre ficava na janela vendo o pessoal nadar, sabe? Então, assim, a natação para mim sempre foi algo muito alegre, né? Eu sempre quis aprender a nadar. E quando eu era pequena, assim, eu tinha, acho que essa idade, 7, 8 anos, eu tinha muito problema de garganta, né? Faringite. E o médico que eu fui passou a natação como se ajudasse, né, a melhorar tudo isso. E aí foi que eu comecei a nadar, assim, naturalmente mesmo, sem muita pretensão, né, de ser assim, uma grande atleta, nada disso. E aí as coisas foram fluindo, sabe? Foi acontecendo tudo assim de uma forma no começo assim muito natural. Foi muito legal assim da forma que começou, sabe? Não, eu não fui aquela menina assim que sonhava ser uma atleta de alto rendimento assim. Eu gostava de nadar, de estar na piscina. Eu lembro que assim quando eu fazia alguma coisa, né, alguma coisa errada em casa, assim, alguma birra, aí o meu castigo era não ir para natação. Eu ficava triste porque eu não ia nadar, sabe? E também, como eu nadava, assim, num clube, né, que tinha equipe, né, de alto rendimento, então tinha a natação, né, aos sábados. E aí minha mãe nunca me deixava ir aos sábados, porque ela achava que era muito puxado, né, de segunda a sábado. Então eu só ia até sexta. E eu pedia muito para ela ir no sábado, porque aquilo me fazia uma falta, sabe? Então foi muito legal, assim, esse amor que eu criei com a natação. E ali, Nayara, quando você ainda estava no começo, nas categorias ali, Mirim, Petis, você já se destacava, já sentia que você ia bem e era competitiva? Então, assim, quando eu comecei a nadar, eu fiquei pouco tempo, né, na escolinha que chama escolinha. Logo depois eu já fui convidada para participar da equipe, né? E assim, quando eu entrava na água, não entrava assim para, assim, quando eu era criança, né, com 7, 8 anos, eu não entrava ali com aquele espírito competitivo, eu entrava meio que para me divertir, como se fosse uma brincadeira, sabe? E aí, as coisas foram fluindo, né, de forma natural mesmo. Aí, a partir do momento que eu fui convidada para participar da equipe, aí os treinadores viam, né, que eu tinha um potencial, as coisas
foram, né, assim, os treinos foram ficando diferentes, mas aquilo tudo eu entendia não como uma competição, mas sim como um evento, assim, uma brincadeira, sabe? Tanto quando eu completei 14 anos, quando eu participei do meu primeiro sul-americano, né, em 99, e foi até em Vitória do Espírito Santo. Um exemplo disso foi que foi o meu primeiro sul-americano, então eu nadei os 400 metros, né? Caí na piscina, assim, para fazer o meu melhor, mas não com o intuito de bater um recorde sul-americano, não naquele momento, assim, como de adolescente, eu não conhecia, assim, quem era Patrícia Morim, nada disso. Então, as coisas foi como se fosse, assim, aconteceu um boom, assim, né, dentro de mim, assim. Eu passei de um atleta, assim, meio que desconhecida, mas e de uma hora para outra todo mundo me conhecia, todo mundo queria fazer uma entrevista. Depois que eu fui tomando conta de ciência, né, de quem era Patrícia, quantos anos tinha aquele recorde, né, de mais de 10 anos. Então, assim, foi muito legal, assim. Eu lembro também que quando eu bati o recorde, né, aí na época, né, Coraci veio correndo para dentro da piscina, e eu fiquei sem entender no começo, né, gente, o que aconteceu? Eu não entendia que era aquilo tudo para mim, sabe? Eu fiquei um tempo assim para cair a ficha de tudo, mas tenho muito orgulho de como tudo começou. Quem eram os treinadores ali no começo da sua carreira? Quando eu participei dos campeonatos aqui, né, regionais, que chamava Peixinho Dourado, quem me treinava era o Rafael Espínola, tinha o Jorgito, e aí depois eu passei para a equipe, né? Eu treinei com o Argolo e fiquei por muitos anos com ele, né? Eu treinava com ele na associação, aí depois ele me levou para o iate e a gente ficou junto, assim, no início da minha carreira, assim, nos meus melhores momentos dentro da natação. Foi ele que estava junto de mim, né? Ele que presenciou tudo isso. Então, tudo que aconteceu, assim, todas as minhas conquistas, ele que estava presente, né? Foi ele que estava ali do meu lado nesse momento. E aí depois eu tive outros técnicos, né? Competia pelo Minas, né? Aí eu deixei a Bahia, fui treinar no Minas, fiquei algum tempo lá. E aí eram outros treinadores. Depois acabei voltando para a Bahia, aí voltei a treinar com Argolo de novo, mas aí eu representei um tempo a Unisanta, treinava com Argolo e ia competir, né? No Unisanta. E aí depois saí do Unisanta, voltei para a Bahia, também continuei com ele um tempo, e aí no finalzinho da minha carreira, no ano de 2007, tinha mudado de treinador, era Roque, o nome dele, e aí acho que foi isso. Legal. E você lembra-se quando você era novinha, na época que você bateu esse recorde dos 14 anos, você fazia volumes grandes? Você lembra alguma coisa do treino? Assim, quando eu era assim nova, eu sentia que sentia assim uma facilidade, sabe? Quando eu treinava, eu não sentia que o treino não era aquele treino tão pesado. Eu sempre achava assim que quando eu terminava uma prova, eu não estava ali nos meus 100%, sabe? Eu achava que ainda poderia ir um pouquinho mais. E quando eu comecei aos 14, eu não me lembro assim de treinos muito fortes, assim, longos, treinos que me marcaram, sabe? Eu acho que eu vou lembrar disso quando eu comecei a ficar com os meus 17, 18 anos, assim, mais ou menos. Mas no comecinho fluiu tudo muito natural, muito gostoso de fazer, assim, os treinos, tipo assim, eu era amarradona de ir treinar às 5 horas da manhã, para mim não achava nada de um sacrifício, sabe? E quando eu também fazia os treinos da tarde, as dobras, a preparação física, eu curtia aquilo tudo. Não via, no começo eu não sentia e não via como algo assim profissional, algo de atleta de alto rendimento. Eu só fui começar ter essa percepção ao longo dos anos, né? Quando eu comecei a conquistar outras coisas. Em 2000, né? Quando eu fui para 2000, que
eu comecei a bater o recorde sul-americano, assim, também de muito tempo. Quando eu comecei a bater os recordes, a conseguir classificação para Pan-Americano, Mundial, que essa visão minha foi mudando aos poucos. Por exemplo, eu tenho aquele sul-americano que estou tentando ir para o Pan, tô treinando muito, eu tô sentindo que os treinos são super puxados. Eu não tenho essa lembrança. Até porque, olhando agora, né, mais madura, quando tudo começou, eu acho que eu tive um grande privilégio, né, eu não lembro de ter sido aquela nadadora no começo, de querer muito uma colocação, uma classificação. Só ao longo dos anos, assim, com 16, 17 anos, que isso tudo mudou, né, mas assim, com 14 anos, quando eu comecei a participar do meu primeiro sul-americano, do Pan-Americano, eu não tinha essa pretensão de ser uma grande atleta. As coisas foram fluindo muito de forma natural, sabe? E como que foi essa experiência no primeiro PAN em Winnipeg, né? Você tinha 15 anos, você nadou a prova de 400, ficou em sexto, ficou em sétimo no 800, e você participou do revezamento 4x200, né? E vocês subiram no pódio. Como é que foi? Isso. Foi uma coisa assim, para mim naquele momento, né, foi meio surreal, assim, né, eu de 15 anos, minha primeira seleção, né, assim, adulta, participando, estando junto de muitos atletas ali, serviam de inspiração, né. Comecei também, a gente participou muito da clínica, né, da CBDA, então eu via o Gustavo dando palestra, o Fernando Scherer também dando palestra, e estar na mesma seleção que eles, para parecer que eu estava vivendo ali um sonho, né, uma coisa totalmente assim, diferente do que eu esperava. E também conseguir essa colocação no 4x200 foi muito especial. Eu acho que acho que era eu e a Carol Muniz, que eram as mais novas ali tipo assim, eu ver a natação de outros olhos, né? Foi muito bom também participar, né, dessa seleção, porque a gente começa a ver ídolos, né, mais de perto, ver como são a rotina, né? Então, assim, foi muito gostoso participar desse PAN, sabe? Porque era muito nova, né? Tinha 14 anos, foi bem bacana. Em 2000, né, um ano depois desse PAN, você bateu o recorde sul-americano do 800, na longa e na curta, né? Tempos que duraram, recordes que duraram muito, né? E aí imagino que foi ali que você conseguiu a classificação para o Mundial de 2001. Você se lembra desses recordes? Eu lembro. Eu consegui bater, né, o recorde sul-americano nos 800 na longa. Eu consegui a marca de 8,46, né? E aí, logo em seguida, no mesmo ano, e aí eu consegui bater também o recorde no 800 em curta. Eu bati o recorde, né, dos 800 na longa e bati o recorde na curta. Esse recorde durou muito tempo, né? Acho que foi a Crystal que bateu em 2004 dos 800. E aí a Poliana bateu ele, quebrou esse recorde, e eu acho que foi só em 2010. Então ele ficou em muitos anos para o pessoal conseguir chegar ao tempo, né? Foi bem legal. Eu tenho flashes, né? Eu lembro que teve acho que foi no 1500 que eu fiz uma prova muito boa nos 1500 metros em Santos. Eu não lembro qual foi em curta. Eu lembro dessa competição, que eu bati um recorde sul-americano. Lembro que eu tive um bom resultado no Corinthians também, mas assim, específico, eu não tenho aonde foi, né, essas competições. Esse de Santos foi o dia que tirou essa foto, viu, Nayara? Foi 16-13 que você fez. Durou muito. Então foi isso, foi... eu lembro eu lembro porque me marcou muito porque assim, o Argolo, ele sempre foi muito gostar de gestos, né? Enquanto eu tava nadando, ele assoviava e fazia gestos assim com a mão e tal. E aí nesse dia em específico, ele fazia assim gestos com a mão de uma forma muito diferente. Aí eu só pensava assim, gente, será que eu tô nadando muito ruim? Porque ele tá muito desesperado.
E aí, quando eu cheguei, foi que eu tinha batido, né, o recorde sul-americano com um tempão, né, acho que foi 16, 13. E aí eu lembro que todo mundo, assim, não começava, assim, né, a entrar na energia de tentar me puxar. E aí, quando acabou, aí eu falei, nossa, que tempo, né? Como é que eu consegui fazer isso? Essas lembranças que ficam, assim, gostosas. Legal. Mas voltando um pouco ali para... Isso aí foi em 2002, né? Mas em 2001 você teve o resultado do Foi. Mundial, né? Vamos falar desse Mundial, então. Seu resultado foi incrível. Aliás, Danilo, acho que agora é um bom momento para você colocar aquela nossa surpresa para Nayara. Então vai lá, ó. Foi. Nayara Ledu Ribeiro, olha, eu até gostava de usar nas minhas reportagens como a pequena notável. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fui afortunado porque eu conheci a Nayara desde o mirim. Eu conheci ela pequena mesmo, lá de baixo, toda essa evolução até se tornar não só uma das melhores nadadoras da história do fundo do Brasil, mas inclusive uma finalista de campeonato mundial. E Nayara treinou muito, gente, treinou demais. E é um grande técnico, Guilherme Argolo, que fez um trabalho sensacional com essa maravilhosa nadadora, com uma grande técnica, performances fantásticas, que ficaram guardadas para sempre na nossa memória e merecem sempre ser registradas. Muito obrigado por tudo que você fez, Nayara. As suas performances estão guardadas até hoje e estarão para sempre na história da natação brasileira. Nossa, é o Pussy? Isso. Ele mesmo. Ai, que legal, que depoimento bacana. É uma surpresa mesmo, viu? Bem legal, obrigada, gente, pelo carinho. O coach, né, é uma das pessoas que mais entende de natação, mandou esse recado. E realmente, né, você conquistou essa final em Fukuoka, que inclusive foi a única final do Brasil naquele mundial, né, entre homens e mulheres. Isso, é isso. Foi a primeira final de uma mulher brasileira em mundiais. Isso. Ou seja, é muito pioneirismo, né? Hoje a gente tem Etienne, outras finalistas, mas começou ali com você. Queria que você contasse um pouco dessa prova. Esse mundial foi muito especial, né? Até por essa classificação, né, de ter sido a primeira mulher, né, brasileira a conseguir uma vaga no mundial. E assim, eu nadei os 1.500, a eliminatória, né? Porque naquela época tinha eliminatória ainda, né? Com muita vontade, assim, de estar ali entre pegar uma final, de participar de uma final, né? Em um mundial. Então, eu lembro também que foi uma prova muito disputada, assim, até o final, né? Não lembro quem foi a atleta, mas, assim, teve a disputa ali. Tanto que quando tudo acabou, eu e o Argolo, a gente ficou ali contando, vibrando ali para ver se eu era, né, uma das finalistas. E aí aconteceu. Foi quando também eu bati o recorde, né, o sul-americano de 16:32. Foi um grande tempo, né, um grande resultado. E aí, no outro dia, se eu me recordo, foi assim, no outro dia, eu já fui participar da final, né, dos 1.500. Acho que naquela época eu não tive nem 24 horas de descanso. Assim, não nadei tão bem quanto na eliminatória, mas só para participar da final, de estar ali entre as melhores, né, com aquelas atletas que você acha que você nunca vai chegar ali na uma final junto com elas. E foi assim, foi um resultado assim bem feliz, bem especial assim para mim, para aquele momento que eu estava vivendo, para minha carreira e para deixar aí para a história, né? Porque também foi através desse resultado que o Brasil, né, foi convidado para participar do Pan Pacífico também, né? Então, o Brasil começou a participar do Pan Pacífico devido a
meu resultado, né, no Mundial de Fukuoka. E também nesse Mundial eu consegui bater o recorde dos 800, né, o recorde sul-americano, que eu bati em 2000, né, eu tinha um 8,46, e aí lá eu consegui também bater o recorde sul-americano e fiz 8,43. Então, foi bem especial, né? Apesar do cansaço, porque foi punk, viu? Nada assim, 1.500, um atrás do outro. Eu lembro que eu fiquei super dolorida, assim, o ácido lático lá em cima, mas é uma lembrança também que eu guardo com muito carinho. É uma competição bem especial para você mesmo. No 800 você ficou em 13º, né? Ficou perto também ali de uma final. Foi, isso. Uhum. E também foi, acho que com esse resultado, né, do Mundial, que eu recebi o convite do prêmio, né, Brasil Olímpico, foi que eu ganhei o prêmio, né, Brasil Olímpico pelo COB. Foi onde, assim, eu tive esse reconhecimento como atleta, né, como eu comecei, tinha 17 anos na época, né, então foi que eu comecei a ver a natação com mais profissionalismo, né, encarar os treinos, assim, né, com muito mais garra. Foi bem, não digo difícil, mas tive que superar muito, porque na Bahia, né, eu não tinha como, assim, colegas de treinos com a mesma, como posso dizer, no mesmo nível, né, que eu me encontrava naquele momento, assim. Então, eu sempre treinei muito sozinha, apesar de treinar junto com outros atletas, mas o meu treino eu sempre era, tipo, eu sozinha tentando me superar. Eu me guiava, às vezes, com os meninos, né, porque eles treinavam, tinham um resultado, assim, dentro do treino mais forte do que as meninas. Então, minha referência nos treinos era sempre os meninos. E na Bahia também eu não tinha adversário, né? Então, às vezes eu competia, mas eu sabia que ali era uma competição mais de treinamento, né? Para me superar ali, para fazer testes de competições futuras. Então, sempre quando eu ia competir, era mais outro treino, e não, assim, uma competição em si, né? E, assim, conquistar isso com aonde eu treinava, assim, porque, assim, quem treinava em clubes maiores, né? Sempre tinha referência a outros atletas ali para estar puxando, né? Para estar te motivando. E eu treinava também, gente, numa piscina de 20 metros, né? Não era nem 25. Então, tudo meu tinha que ser bem, assim, quebrado, né? Eu lembro que para fazer treino de 50 ali, eu parava no meio da piscina, sabe? Porque era de 20, né? Não era de 25. Então, assim, eu tenho muito orgulho, assim, do que eu construí como atleta, sem uma estrutura, né, de outros atletas de nível nacional, assim, que tinham uma estrutura melhor, né? Os clubes maiores tinham sempre um acompanhamento de fisioterapeuta, né, nutricionista. Isso eu só vim conhecer quando eu comecei a participar de clubes maiores, né? Como eu falei, do Minas, do Unisanta. Mas Salvador era tudo muito... Tava tudo muito, assim, começando ainda a ver a natação com outros olhos, né? A forma profissional da natação, assim. Não tinha essa estrutura, o clube, né? Não tinha essa visão, né? Acho que hoje tudo mudou, né? Acho que tudo para melhor, claro. Mas na minha época ainda era tudo muito novo. E assim, nessa época de 2001, Nayara, com certeza você deve ter lembrar de treinos bem duros, porque para nadar as provas de fundo que você nadava, no nível que você nadou internacionalmente, inclusive, né? Tendo feito aquele feito inédito ali, você deve ter feito treinos bastante duros, até para se superar e dar conta desse resultado. Eu lembro que quando a gente ia, né, porque tinha aquelas, antes do Mundial, assim, antes do PAN, se reunia a seleção, né, brasileira e ia para os treinamentos de altitude, né? E nesses treinamentos, eu lembro que eu fiz um treino, assim, eu só vi os outros atletas saindo da piscina e eu ficando. Eu ficando e aquilo não acabava. Era, se eu não me engano, acho que eu fiz 100 de 50 com
com pubol, né? Sem palmar, sem nada. Também lembro que quando eu participava desses treinamentos em altitude, o pessoal nunca queria ir no segundo ônibus, né? Porque se fosse no segundo, ia ter que esperar eu sair da água. Então o pessoal tentava ir sempre no primeiro, né? Porque sabia que a Nayara era a última a sair da água. Mas também eu lembro de treinos assim longos, né? Aí, na Bahia mesmo, aqui em Salvador. O Argolo gostava muito de séries escadinhas, né? Por exemplo, eu fazia 400, 200, 100, tipo 10 vezes, sabe? Não vou lembrar assim a quanto, mas tinha isso assim na época. Gostava de e assim, eu não tinha muita oportunidade de treinar em longa, né? Para mim isso era uma superação assim também. Porque nossos treinos lá era mais em curta, né? Era na piscina de 20 metros mesmo. Uhum. Quando eu ia para longa, assim, o pessoal até ficava assim, nossa, Nara, você não sente quando você vai competindo em 50 metros, você sai de uma piscina de 20, vai para a piscina de 50. Eu não sei, parece que aquilo eu deletava aquela situação que eu vivia ali de treinamento e encarava naturalmente também, sabe? Mas falando de treino assim, eram treinos bem puxados, sabe? Eu treinei muito para conseguir assim o que eu conquistei, sabe? Claro que assim também eu sinto que tudo fluía, assim, eu sinto que eu tinha assim por trás disso tudo, por trás dos treinos, da minha dedicação, né, da parte física, né, preparação física, tudo isso eu sentia que eu era ali, né, uma menininha prodígio ali que treinava e ali eu nadava uma prova, conseguia bater um recorde sul-americano, brasileiro, né? Apesar dessas conquistas por trás, teve muita superação. Nayara, vou até fazer uma observação para os nossos ouvintes, para frisar e para eles entenderem aqui, né? A gente está falando de uma mulher que em 2001 fez algo inédito numa prova de fundo no Brasil, treinando numa piscina de 20 metros em Salvador, sem grandes estruturas ali das grandes equipes, né? E a gente vê muitas pessoas, às vezes, reclamando das condições, enquanto, ao invés delas reclamarem, elas poderiam estar se dedicando assim como você fez, né? E às vezes as pessoas também se apegam muito assim, eu não sou grande, não sei o que. A Nayara tem 1,55 m e não pesava, acho que nem 50 quilos na época, né? Então, pensa... É uma reflexão para os nossos ouvintes pensarem mesmo, né, antes de colocar um empecilho no caminho e sim seguir em frente, um exemplo igual da Nayara aqui. Você tem que acreditar, né? Você sempre tem que acreditar que você pode. Se você já começa não acreditando, sua cabeça não deixa você seguir em frente, né? Porque assim, eu acho que é do ser humano querer tudo muito perfeito, né? Querer tudo muito redondinho. Então, se vocês, assim, se o atleta esperar que tenha tudo ali para ele ser um grande atleta, né? Uma estrutura. Primeiro eu preciso de uma estrutura para conseguir treinar. Depois preciso de uma piscina aquecida para poder treinar. Lá também eu tenho recordação que no iate, né, onde eu consegui, foi um clube que eu consegui os meus melhores resultados nessa piscina de 20 metros. A piscina ficava assim, tinha piscina, aí tinha uma borda, assim, um parapeito, logo em seguida era o mar. Então, quando chovia, quando estava na época do inverno, assim, o mar ficava super agitado, então caía água do mar, você treinava com água do mar salgada, misturada com água de cloro, sabe? Água turva, água gelada, às vezes não era piscina coberta. Se tinha chuva, treinava com trovão, todas essas fenômenos, né, da natureza por perto. Então não era assim, tá chovendo. Eu sentia isso nos Estados Unidos, né? Eu treinei lá um pouco tempo, mas treinei. Então quando tava para chover, se ia ter relâmpago, fechava a piscina. Então eu nunca vivi isso. Para mim isso era novidade, porque eu treinava com relâmpago, com trovão, com chuva, sabe?
Então, o treino continuava. Eu não parava por conta dessas situações que acontecia, né? Claro que tinha dias que você não estava tão bem, né? Você não era no seu 100% ali, mas a gente tem cabeça para um dia de cada vez, né? Nayara, eu não sei se você sabe, mas a prova de 1.500, ela acabou de se tornar olímpica, né? Em Tóquio vai ser a primeira vez que vai ter o 1.500 feminino. E o índice da prova... Não sabia. E adivinha qual que é o índice da prova, né? 16,32. Então, Sério? Que massa! o tempo que você fez em 2001, né? Seria índice em 2020, só para o pessoal entender o quão forte é isso, tá? E você mencionou o Pan Pacific, né? E você nadou esse Pan Pacific em 2002 e você ficou em quarto lugar, né? No 1.500. Você se lembra dessa competição? Eu lembro, assim, eu lembro assim que eu estava muito bem, eu estava me sentindo muito, muito disposta assim na água, sabe? Assim, aquela sensação de leveza, assim, aquela sensação assim, quando você cai na água você sente, né? Quando você está num bom dia e quando você não está naqueles melhores dias. Então eu sentia ali que eu estava num bom dia. E aí, a partir do momento que eu ia nadando, que eu estava vendo que, assim, eu não estava ali, estava conquistando ali, né? Porque, assim, minha prova sempre foi negativa, né? Eu sempre começava mais tranquilo e terminava ali com as perninhas batendo bem forte os últimos 50. Mas eu sentia que ali eu estava, né, alcançando ali a sexta, a quinta, e ali eu fiquei disputando ali o terceiro lugar, juntinho ali que eu nem lembro quem era, mas eu lembro que foi uma disputa assim no Pan Pacific bem próxima, não foi assim muito longe, sabe, do terceiro, foi bem próximo, assim. E eu lembro que nesse Pan Pacific, né, eu consegui superar o meu próprio recorde, né, nos 800 metros, com 8,43, mas foi por centésimos, né, ali, e aí eu consegui uma nova marca nos 800, né. Você está falando que bateu o recorde sul-americano de novo, né? O 800 livre era a sua melhor tentativa para tentar ir para a Olimpíada, né? Porque o 1.500 ainda não era olímpica. Mas você acabou não conseguindo baixar o tempo e fazer esse índice, né? Como que foi isso, assim? Foi uma coisa que te deixou muito triste? O que você acha que aconteceu? Eu passei de 2002, quando, assim, como eu falei, né? Tudo aconteceu, assim, muito, para mim, muito rápido, muito espontâneo, né? Foi 99, eu consegui, né, a marca fui para foi o Sul-Americano, depois veio o PAN, e aí, em sequência, foi os recordes sul-americanos em 2000, aí 2001 veio o Mundial de Fukuoka, aí 2002 veio o Pan Pacific, e aquilo, com muito treino também, mas, assim, ao mesmo tempo, muito natural. E aí depois de 2003, assim, eu senti aquele baque, assim, sabe? Assim, porque era para mim, assim, cada competição eu consegui me superar. Então, para mim, para mim era normal, né? Eu não passei, não foi um atleta, assim, que de base, assim, tomou muita porrada, né, no começo. Então, assim, como as coisas foram acontecendo natural e fluindo, né, um recorde atrás do outro. Então, quando veio 2003, né, passou essa fase aí, né, do 2002, veio 2003, eu já senti aquele baque. Nossa, não tô conseguindo mais, né, superar minhas marcas, não tô mais, tinha provas que eu não conseguia chegar perto, nem dos meus tempos. Então, aquilo já, eu no começo, assim, eu não sabia lidar com aquilo era algo novo para mim, né? Eu acho que era nesse momento que eu precisava ali daquele suporte, né, dos grandes clubes, né, de psicólogo, de uma estrutura mesmo por trás, porque e aí eu já fiquei um pouco, né, desmotivada, fiquei triste, né, por não estar conseguindo, achava que, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu treinava na mesma piscina, era com o mesmo treinador, e eu não estava conseguindo mais ali chegar nos meus tempos. Eu me questionava, por quê? Se ano passado eu conseguia, por que eu não estou conseguindo agora? Então aí foi que eu acho que comecei a querer ir para outro clube, talvez tentar outras alternativas, sabe? E eu acho que a Olimpíada
foi o que faltou, assim, na minha trajetória, sabe? Na minha carreira. Foi aquele gostinho ainda aquele sentimento, assim, o que faltou, né? Não que eu não me arrependa de nada que eu conquistei, de nada, mas a Olimpíada realmente foi o que eu tentei e não consegui. É uma pena, né? Eu lembro de torcer muito para você conseguir, mas acho que faz parte, né? E não tira o brilho da sua carreira, que realmente foi brilhante mesmo. E como que foi essa sua experiência de ir para um clube maior? Então, você falou que foi para o Minas primeiro, né? Depois você foi para a Unisanta. Isso, aí eu fui tentando outras coisas, né? Assim, aquilo para mim era muito novo, eu não tinha maturidade para encarar o que eu estava vivendo naquele momento, né? Não tive, né, talvez paciência, maturidade, como as coisas acontecia para mim naturalmente e muito rápido. Ali, a partir de 2003, foi que realmente eu caí assim, sabe? O que eu preciso fazer? Isso nunca aconteceu, por que está acontecendo? Será que, não sei, é a idade? Será que é o tipo de treino? Talvez eu precise renovar, reciclar, mudar. Aí eu tentei ir para alguns outros clubes para ver se era alguma coisa que me motivava, que fizesse com que eu conseguisse superar minhas marcas, né? Porque assim, no começo, eu não queria nem a minha pretensão não era nem abaixar os meus tempos, era chegar aos meus tempos, chegar naquele resultado que eu consegui, né? Tipo, 8:43, por que eu não consigo mais fazer? 16:32, por que tá tão difícil de chegar de novo, sabe? Então, aí eu fui tentando buscar outras soluções. E aí, em 2003, que foi, né, de Santo Domingo, que eu também não consegui chegar no meu tempo, né? Foi uma bolinha de neve, uma coisa acontecendo, assim, acontecia. Aí quando foi no PAN mesmo do Rio, né? Que eu falei, opa, acho que tá realmente na hora de parar. Naquele momento eu pensei nisso, né? E parei mesmo assim, do nada. Logo depois do PAN eu decidi, estava tão decepcionada comigo mesma, assim, que eu decidi parar. Nem quis tentar mais um ano, mas olhando assim hoje mais madura, né, mais experiente assim, eu talvez se eu tentasse mais, ou se eu tirasse, sei lá, um ano de férias e tentasse voltar de novo, teria uma possibilidade, né, de talvez conseguir, não sei. Mas eu acho que eu voltaria com mais energia, talvez, sabe? Mais renovada. Ainda sobre essa parte em que você ficou sem melhorar, você foi para os outros clubes, mas depois você voltou a treinar com o seu antigo treinador, né, com o Argolo. Você sentiu uma melhora nessa nova tentativa ou não? Não, eu não senti, sabe? Eu talvez eu tava meio perdida, assim, o sentimento que eu tenho, que eu tava um pouco meio perdida, né? De querer buscar algo do que, assim, do que eu fazia e não conseguindo, né? Então, assim, eu fui para outros clubes, aí eu vi que também não estava dando muito certo com relação à minha performance. E aí tentei voltar à origem de novo para ver se, sei lá, dava certo novamente. E aquilo não evoluiu também. E aquilo foi me deixando, né, um pouco mais desanimada, mais descrente e tal. E aí foi o que eu tomei, né, depois do PAN do Rio, a decisão de encerrar mesmo com a carreira, mas aí as outras pessoas comentavam, né, os outros chefes, poxa, Nayara, por que você não vai então para maratona, sabe? Você nada muito bem, né? Sua melhor prova é os 1.500 e de fato era mesmo, assim, a minha melhor prova de resultado e também eu gostava mais de nadar 1.500 do que os 800, né? Não sei porque como era uma prova mais longa, então acho que eu consegui administrar melhor, sabe? Como minha prova sempre foi mais negativa e tal. Eu acho que é coisa de doido, né? Gostar mais de 1.500 do que de 800. Mas era o que me deixava mais... Eu gostava muito de nadar. Assim, se fosse me perguntar, você gostava mais de 1.500 ou 800? 1.500. Os 800, para mim, também era uma prova que eu nadava muito bem, mas
Eu achava que o 1.500 eu conseguia estruturar melhor, assim, as passagens, sabe? Dosar melhor, assim, fazer de 200 e 200, né? Sabendo que quando eu passava de 800, assim, eu tinha aquela sensação, poxa, ainda tô inteira aqui, que massa, sabe? Não sei, era uma sensação diferente. É uma sensação bem diferente. Bom, legal. E Nayara, hoje em dia, ou depois que você parou de nadar, você consegue dar uma nadadinha? Você entra na piscina, nada em algum lugar, pretende nadar algum dia novamente? Não sei como é que tá a sua história e sua vida pós-natação competitiva. Então, depois que eu parei, né, eu tive como eu posso dizer, essa briga com a natação. Não queria mais conta com água, conta com clube, sabe? Eu fiquei um pouco assim, meio afastada mesmo de tudo, né? Até acho que para digerir tudo que aconteceu comigo naqueles tempos, né? Eu quis ter um tempinho mais para mim. E aí, depois a natação foi me fazendo falta, né? Eu fui sentindo falta da natação na minha vida. Então eu disse assim, eu falava comigo mesmo, então eu já tô curada de tudo que aconteceu. Depois que eu parei, eu não voltei a treinar assim com nenhum técnico, não participei de mais nenhuma equipe, mas eu treinava no prédio que eu moro, né? Eu dava umas braçadas lá, porque, tem uma piscina de 25 metros. Logo em seguida eu fiquei grávida, né? Então na minha gestação do meu primeiro filho eu nadei, achava muito legal essa interação com a água. E hoje, depois do primeiro, eu não consegui ainda retomar. Mas eu gostaria muito, talvez, de participar de um master, sabe? Assim, sem pretensão nenhuma, só para curtir mesmo e voltar a sentir, né? Competição, viajar e tal, assim. Então, eu pretendo, talvez, não sei qual ano, mas voltar, mas bem tranquilamente. Não é talvez mais aquela competitividade, né, de adolescente, né, na minha época de 16, 17 anos. Nayara, se um dia eu tiver a oportunidade de nadar um Master com você, um 800, eu acho que, assim, não preciso de mais nada, sério. Ia ser muito... Icônico. Eu te incentivo muito Assim, a nadar um Master, viu? Mesmo que eu tenho certeza que você dá um pau em todo mundo. É um aninho voltando a treinar aí, vai estar nadando muito bem para um nível master, não digo alto rendimento, mas vai sim, fazer sim. muito sucesso. Aí dá para fazer umas maratonas aquáticas também e curtir a natação de uma forma bem gostosa ali. Diferente. É muito É, bom. Eu falo é que o isso. master é a melhor fase da natação. É que você consegue olhar a natação com outros olhos, né? De uma forma, acho que até mais doce, mais tranquila. Menos Legal. cobrança, né, para você mesmo, né? Acho que você se cobra menos, né, no master. Sim, sim. É outra pegada, né? E, bom, você falou que você tem 2 filhos, né? Eu queria saber se você pretende colocá-los na natação, né? E aí, até assim, se você puder, hoje, né, há tanto tempo parada, se você olha para trás e você acha que valeu a pena ter nadado, né? Como é que você olha para a natação hoje em dia? Eu tenho 2 filhinhos, né? Uma menina e um menino. O menino tem 3 e a menina tem 2. E eu sinto, assim, que eles amam água, né? Amam tanto mar como piscina. O meu mais velho, ele gosta muito de nadar, assim, de querer aprender a nadar, né? Ele ainda não sabe, né, direitinho, mas a vontade dele de saber nadar é muito grande. E aí, contudo, a gente quando estava pesquisando onde colocar ele, aí veio isso tudo, né, a pandemia e tal, a gente deu um passinho para trás, mas com certeza quando isso tudo passar, né, com fé em Deus, a gente tem o plano de colocar ele junto já pequena também, né, porque também acho que essa ligação com a água, ela também tem bastante forte. E eu olhando assim de hoje para o que eu vivi, né? Eu não me arrependo de nada. Passaria, se fosse para passar tudo novamente, eu passaria. Talvez iria olhar as coisas com outros olhos, né? Talvez essa fase aí
de 2003, né, quando eu estava já no final da minha carreira. Talvez nessa fase eu faria diferente. Talvez eu tivesse outra postura hoje, né, se tivesse essa oportunidade de voltar no tempo. Mas não me arrependo, assim, de ter vivido tão nova tudo isso, sabe? Não me arrependo das coisas que eu deixei de viver como adolescente por conta da natação, pelo contrário. Eu olho, assim, o que eu pude conquistar e conhecer com a natação, né? Assim, a oportunidade de conhecer outros lugares, ter a oportunidade de conviver com outras culturas, de viajar para outros países. Isso tudo a natação que eu consegui só por conta da natação, né? Talvez se eu não fosse atleta, eu não teria conhecido metade dos países que eu consegui conhecer, né? Nadando, né? Então, assim, eu sinto bastante orgulho disso tudo, e não tem nada assim que eu olhe para trás e sinta assim um arrependimento, né? Talvez assim, poxa, quando eu era criança, adolescente, eu não consegui viver aquela fase, né? Porque a natação, não sei, talvez não me deixou, não tenho essa visão, né? Eu só tenho a agradecer, né, a natação por tudo que eu vivi, tanto na primeira fase da adolescência, com 15 anos, né, até 16, 17, né, foi uma das minhas melhores fases, né, 14, 15, 16, 17. E o que eu deixei de fazer, o que eu abdiquei para estar no treino, das festas que, ainda mais em Salvador, né, no verão, que tem de festa aqui. Então, olhar para isso tudo, assim, de uma forma, né, adolescente, mais madura, de falar, não é isso que eu quero, é o esporte que está me fazendo bem, que está me fazendo feliz, e não ter saudade, né, dessa fase de adolescente, mas sentir saudade da natação, né, o que quando eu olho para trás, eu não sinto saudade da Nayara adolescente, eu sinto saudade da Nayara atleta. Que legal, Nayara, que legal. Olha, queria te agradecer de novo, né? A gente está muito feliz de ter conversado com você e ter resgatado um pouco essa história, né? Que foi tão relevante na natação brasileira, como o coach bem colocou ali. Espero que as pessoas que não te conheciam, né, da nova geração, passem a te conhecer e te admirar, porque realmente foi uma história muito, muito bonita. Obrigada por ter contado pra gente. Obrigada mais uma vez vocês por me fazer, né, resgatar essa minha história, essa minha trajetória. Como eu estava, né, tão afastada assim da natação, então assim foi um pouco até me ajudou a buscar lá do fundo da minha memória as coisas que eu passei, né? Não é uma coisa que eu vivo comentando e conversando sobre, então às vezes fica aquelas partes meio apagadas, meio longe, né, para você trazer isso agora para a atualidade. Até um pouco assim mais complicado de desenvolver, né, o assunto, mas foi muito legal. Espero ter colaborado aí com a expectativa de vocês. E foi, como diz aqui na Bahia, foi massa, foi incrível. Gostei bastante dessa oportunidade, né? A gente que agradece, um prazer e uma honra enorme ter te achado aí novamente para resgatar toda essa importância que você tem, né, na construção da nossa natação. Muito Isso é. obrigado mesmo. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Danilo. Muito feliz, viu? Hoje eu vou dormir feliz. Que bom. De resgatar essa história, essa trajetória e que até dentro de mim estava um pouco até apagada, né? Assim, você sabia que você tinha conquistado aquilo tudo, mas você falar, né? Você falar sobre, você começa assim, nessa fase, né? Mais madura, assim, de ver, poxa, cara, eu conquistei isso tudo mesmo, foi surreal tudo que aconteceu, sabe? Uma menina, uma adolescente, 14 anos, ter essas marcas, esses tempos, né? Para a idade, para a época, foi sensacional, foi incrível. Obrigada, Nayara. Nada,